Olá, boa noite. No jornal de hoje vamos falar sobre mobilidade urbana em tempos de pandemia. Como está o mercado de transporte e como se manter seguro nesse período. Confira também uma análise sobre a mudança no Ministério da Justiça e ainda a situação de Covid-19 nesta terça-feira e as principais informações da UFO. O JU de hoje está no ar. Vamos começar com a atualização de casos de novo coronavírus em Uberlândia e a campanha de vacinação na cidade. Dá só uma olhada. Olá a todos. A Prefeitura de Uberlândia retomou nesta terça-feira a segunda etapa de vacinação da 22ª campanha nacional de vacinação contra a influenza. Com a chegada do novo lote de doses, as equipes do Programa Municipal de Imunização darão continuidade à imunização do grupo prioritário, que nesta fase abrange profissionais das forças de segurança e salvamento, como por exemplo a polícia, bombeiro e exército. Também doentes crônicos, pessoas com condições clínicas especiais, caminhoneiros, motoristas e cobradores de transporte coletivo e portuários. A aplicação das doses acontecerá nas 74 salas de vacina da rede, seguindo a orientação de ser em local aberto ou arejado e com indicação no chão para o distanciamento nas filas. Com as novas determinações do Comitê de Enfrentamento ao Covid-19, recomenda-se também o uso de máscaras. E até o momento já foram imunizados 74 mil idosos. O programa de imunização reforça que mesmo com essa nova etapa em andamento, os idosos que fizeram cadastro e agendamento pelo 0800 940 1480 continuarão a ser atendidos em casa. Por esse motivo, não será realizado o Drive Vacina, já que a recomendação é para que as pessoas em idade avançada aguardem as equipes em residência. A 22ª campanha nacional de vacinação acontece até o dia 25 de maio. Por isso, há tempo hábil para vacinar todas as pessoas dos grupos prioritários, independente da fase da campanha. Com relação ao coronavírus, a Prefeitura de Uberlândia divulgou mais um boletim atualizando os dados sobre a Covid-19. Foi para 124 o número de confirmados com coronavírus aqui em Uberlândia. O número de suspeita é de 3.699 casos. As mortes tiveram um total de 10 casos. Mais de 1.224 casos deram negativo da Covid-19. 34 pessoas permanecem internadas. Já em Minas Gerais, o número de óbitos confirmados com coronavírus é de 71 casos, de acordo com o boletim epidemiológico publicado hoje no início da tarde pela Secretaria de Saúde de Minas Gerais. Até o momento, são 1.649 casos confirmados de Covid-19 aqui no estado. 88 casos de óbitos suspeitos estão em investigação. 388 casos de morte foram descartados. E os casos que apresentaram suspeitas de coronavírus já chegam a 79.313 pessoas que ainda estão aguardando os resultados de exames laboratoriais. Júnior Caritel para o Jornal da UFO. Obrigada, Caritel. A nomeação do novo ministro da Justiça saiu hoje no Diário Oficial. André Mendonça era advogado-geral da União e vai ocupar a vaga aberta após a demissão do ex-ministro Sérgio Moro. Veja a análise do professor de Direito da UFO, José Magalhães, sobre esse novo cenário. O Brasil vive o seu momento mais agudo de crise dos últimos 30 anos, talvez da sua própria história. Isso porque o presidente Jair Bolsonaro, em meio à pandemia do século, resolveu fazer uma crise política no meio do caminho. Nós todos já sabíamos que Bolsonaro queria colocar Moro para fora do governo desde meados do ano passado. A relação dos dois não era uma boa relação. No entanto, isso se tornou uma crise política ao próprio ministro Sérgio Moro, na sexta-feira, resolver pedir demissão acusando o presidente de alguns crimes e também o próprio Sérgio Moro confessando algumas ilegalidades, como, por exemplo, o pedido de pensão para sua família.
Bom, o que isso tudo significa? Significa, em primeiro lugar, que de fato o presidente, e ele disse isso especificamente no seu discurso resposta ao ministro Sérgio Moro, que o presidente quer sim ter um canal direto e saber das investigações que estão acontecendo na Polícia Federal, né? A demissão do agora ex-diretor Valeixo e a colocação de André Ramagem, que é próximo, não só próximo, mas muitíssimo próximo da família Bolsonaro, indica que Bolsonaro realmente quer isso. E não só, assim, a intenção de Jair Bolsonaro, o nosso não presidente, era justamente tornar o Ministério da Justiça como um todo um ministério de central de informações, porque o mais cotado para assumir o ministério era o atual secretário-geral da Presidência, Jorge Silveira, que também é uma pessoa que fez toda a sua carreira nos gabinetes dos Bolsonaro, né? Mas, ao que parece, a ala militar vetou essa situação e colocou no Ministério da Justiça, nomeado hoje, André Mendonça. André Mendonça, ex-advogado-geral da União, que fez carreira na Advocacia Geral da União e que tem um histórico técnico. Ele fez uma carreira bem sucedida e tem um histórico técnico. O Bolsonaro deve ter feito isso, convencido pela ala militar, para não parecer tão incisivo. Bom, André Mendonça tem um grande desafio pela frente. Ele, apesar de competente, sempre é taxado pelo presidente que só está onde está por ser, nas palavras do próprio, terrivelmente evangélico. Veremos. Bolsonaro alcançou um ponto de saturação do governo. Boa noite. Obrigada pela participação, professor. Na sequência, você confere as principais informações da Universidade Federal de Uberlândia, no Boletim da UFO. Boa noite, Larissa. Boa noite a você que acompanha o Jornal da UFO. Eu vou começar hoje com uma notícia bem diferente. As serras do município de Gurinhatã estão sendo pesquisadas. A proposta é identificar e caracterizar os lugares onde existem vestígios de grupos humanos que antecederam a colonização portuguesa. O trabalho está sendo feito por pesquisadores do campus do Pontal. Lá no comunica.ufo.br tem todas as informações. Dá um pulinho lá. É hora de unir sem reunir. Eu já falei dessa campanha aqui, que foi criada pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. A proposta é arrecadar alimentos, produtos de higiene que serão oferecidos à população de grupos vulneráveis. Você pode participar fazendo a sua doação. Pode ser diretamente no prédio da Reitoria de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde e também por meio da conta da FAO, que vai aparecer aqui embaixo. Participe, que a sua contribuição é muito importante neste momento de combate à Covid-19. Você está saindo do sério nesse período de quarentena e aumentando muito a sua alimentação? Então, a Divisão de Restaurantes Universitários da Universidade Federal de Uberlândia vai te ajudar. Divulgou uma cartilha onde tem diversas orientações sobre como ter uma alimentação saudável, a quantidade ideal de água que você deve ingerir por dia. A primeira dica eu vou te oferecer agora com uma das nutricionistas do RU. A nossa dica básica é ter 2 grandes refeições, né? Então, um almoço e um jantar, né? São as grandes refeições do dia. E ao longo dos intervalos a gente fazer esses pequenos lanches, que seriam um café da manhã, um lanche da tarde e uma ceia, né? Seria então em torno de 3 pequenos lanches no caso. E esses pequenos lanches, gente, tentar consumir mais frutas. Frutas com casca, desde que sejam higienizadas corretamente, né? Por quê? Porque tem bastante fibra, ela aumenta a saciedade, ela ajuda na questão do intestino também, que são essenciais aí para nossa vida, né? Acho que no mais é isso, a gente quer basicamente mesmo só orientar algumas coisas, né, para a gente não fugir do nosso controle aí. A alimentação saudável, gente, ela é importante tanto para a questão do controle de peso, quanto para a prevenção de doenças crônicas também. Então, assim, é algo que a gente tem que fazer independente de qualquer ciclo que a gente esteja vivendo. Uma dica que a gente dá para finalizar,
Fique em casa se possível, né? E alimente-se bem de forma correta. Tchau, gente. Até a próxima. Como configurar o meu curso EAD? É o tema da capacitação que está sendo promovida pelo Centro de Educação à Distância, o SEAD, da Universidade Federal de Uberlândia. A capacitação é destinada a professores, bem como aqueles que se interessam em propor cursos na modalidade EAD. As inscrições da primeira turma vão até o dia 30 de abril. São ofertadas 50 vagas e o curso tem duração de 30 horas. Se você quiser saber mais, é só acessar o site da Universidade Federal de Uberlândia. Sabe o projeto Proteger-se, aquele que 60 profissionais da área de saúde realizam terapias online? Então ele continua, das 8 da manhã às 8 da noite. Basta você acessar a plataforma Conferência Web. Vamos então ao recadinho de uma das profissionais que fazem parte desse projeto. Olá, meu nome é Eminéia, sou assistente social da Universidade Federal de Uberlândia e faço parte da equipe do Proteger-se, que foi criado para você. Nosso objetivo é oferecer apoio psicossocial durante a pandemia da Covid-19. Cuidar da sua saúde mental nesse momento é fundamental para que você exerça o autocuidado e também cuide daqueles que você ama. Você não está sozinho, acesse a plataforma online, estamos lá por você. Lembrando então que para ter acesso a esse atendimento, basta você acessar o site da PROAI, que lá está tudo explicado. Olha só, eu vou terminando por aqui. Boa noite Larissa, e amanhã eu volto. Brasil pós-pandemia. Qual seria a projeção do futuro do país depois da crise do coronavírus? Como podemos imaginar o segundo semestre? Veja na reportagem a seguir. Um vírus perigoso, um mundo assustado e uma pergunta inevitável. O que será preciso para recuperar a economia? Eu tendo a crer que uma crise como essa que nós estamos vivendo, ela tem, entre outros efeitos, ela terá um efeito de acelerar mudanças que já vinham em curso, mas que vão ocorrer de uma forma muito mais rápida, por conta do que se impôs de adaptação nesse momento crítico que nós estamos passando, de uma economia hoje respirando por aparelhos. Uma dessas mudanças, diz o economista, é o combate à desigualdade social, um problema que fragiliza o país em momentos de crise. Nós não podemos ter uma situação em que 40 milhões ou mais de brasileiros não têm uma situação regular de emprego, por exemplo. Isso complica enormemente o acesso das políticas de suporte social a esse contingente. O governo muitas vezes não tem sequer como chegar a eles. Para Pércio Arida, a recuperação pode demorar mais do que as pessoas imaginam. Ele citou também a preocupação do governo com o aumento dos gastos. O Brasil está partindo do princípio que a dívida é um problema seríssimo e, portanto, tem que fazer o menor gasto possível. Não que não seja necessário conter o gasto público, mas o problema do crescimento está em outro lugar. O crescimento depende, primeiro, de educação, e o governo Bolsonaro tem sido uma tragédia na parte educacional. Segundo, depende de produtividade. Terceiro, segurança jurídica. Diante da crise atual, até mesmo economistas experientes têm dificuldade em projetar o futuro. Mas de um fato eles têm certeza: as decisões do presente vão determinar o ritmo da recuperação. O que está crucialmente afetado é o setor de serviços. Então, o que a gente chama de retomada econômica é, no fundo, a retomada do setor de serviços. Porque a indústria e a agricultura continuam funcionando. O que vai acontecer no Brasil no segundo semestre vai depender muito da experiência dos países que estão mais avançados no ciclo da pandemia e que já estão começando a testar medidas de saída do isolamento social, da quarentena e tudo mais. Talvez, ao contrário de outros períodos, talvez seja mais fácil fazer previsões para o Brasil no longo prazo do que no médio prazo hoje em dia. No longo prazo, como isso é um choque de oferta, esse choque de oferta vai ser revertido e a produção volta ao normal. A pergunta é qual é essa trajetória no curto prazo. Desde a chegada da pandemia do coronavírus em Uberlândia, algumas medidas vêm sendo exigidas das empresas e dos usuários do transporte público para evitar a proliferação da doença na cidade. Confira os detalhes.
Boa noite a todos que acompanham o Jornal da UFO. O transporte coletivo de Uberlândia e o Intermunicipal tiveram que se adaptar desde o início da pandemia aqui na cidade de Uberlândia, ali bem no comecinho da segunda quinzena do mês de março, principalmente devido à paralisação das aulas na rede pública e também na rede privada. Na época, houve recomendação de que o número de passageiros fosse reduzido à metade, para evitar aglomerações dentro dos ônibus e também houvesse desinfecção dos veículos e disponibilização de álcool gel também aos passageiros. Mas para o fim de março, devido à diminuição de cerca de 80% do número de usuários, o quadro de horários foi alterado pela Secretaria de Trânsito e Transportes, a CETRAN, com redução de linhas e também atendimento em horários específicos. Agora, na semana passada, o Ministério Público de Minas Gerais recomendou a volta imediata de toda a frota, pois o número reduzido de veículos estava provocando aglomerações. Além disso, determinou, entre outras medidas, o uso de equipamentos de proteção aos trabalhadores do transporte coletivo e também o número de passageiros limitado aos lugares sentados. E também determinou intensificação de fiscalização por parte da Prefeitura, podendo aplicar, inclusive, sanções administrativas caso as normas de segurança não estiverem sendo cumpridas pelas empresas. A Justiça do Trabalho também exigiu das empresas que prestam serviço a aplicação de medidas para garantir a proteção e integridade física dos funcionários e passageiros, entre elas a higienização completa dos veículos a cada parada técnica e também disponibilização de máscaras e álcool gel dentro dos veículos. Agora, uma informação importante à população, principalmente aos usuários do transporte coletivo, tá? Que é o Ministério da Saúde recomenda o uso de máscaras de proteção a todos os usuários dentro dos ônibus, não só aqueles que apresentam sintomas da Covid-19 e principalmente máscaras de pano, que são máscaras caseiras feitas em algodão, tricoline e outros tecidos. Orientações para confecção de máscaras da maneira correta e também de higienização das mesmas, você encontra no site do Ministério da Saúde, que é saude.gov.br. Fernando Cunha para o Jornal da UFO. Para falar sobre o tema do jornal de hoje, fizemos uma entrevista remota com o professor do Instituto de Geografia, William Rodrigues Ferreira. Professor, fale um pouco sobre a logística de mobilidade urbana em tempos de pandemia. Bom, falar de logística urbana, falar de logística de mobilidade de maneira geral em tempos de pandemia, é falar de algo que existem poucos estudos, né, poucas referências, né, nessa perspectiva global, nessa perspectiva que afeta, né, a escala da Terra como um todo, em todos os campos, todos os rincões. Nós temos alguns estudos que foram realizados em razão de alguns eventos regionais, alguns eventos pontuais, locais, né, como terremotos, como furacões, mas estudos relativos a eventos de escala global nós não temos. Evidentemente que uma pandemia como essa do Covid-19 afeta sobremaneira, né, todo o contexto do sistema produtivo e a vida, né, de todas as pessoas ao redor do mundo, e a logística, que é ponto central, que é ponto-chave para o funcionamento dessas atividades, ela é afetada sobremaneira, né, na sua dinâmica global, na sua dinâmica local, né, afeta toda a cadeia de suprimentos. A logística urbana, em especial a mobilidade, né, que possibilita e condiciona e efetiva o funcionamento da cidade, né, tem sofrido, né, impactos dessa pandemia em relação à sua organização, né, enquanto organização social, enquanto movimentação de cargas, serviços, né, movimentação de pessoas.
Vamos conferir agora o relato de uma motorista de aplicativo sobre a situação nesse período de quarentena, como foi a mudança de hábitos, como está o movimento de passageiros e as expectativas. O aplicativo nos forneceu sim orientação e também incentivou os motoristas a usarem máscara, álcool gel, luvas, fazendo o reembolso dos valores gastos. Houve sim mudanças de hábito. Hoje faço uso de máscaras, de álcool gel para higienização das mãos e também do carro. Com aproximadamente 3 anos e meio que eu trabalho com o aplicativo, nunca presenciei uma crise dessa. Devido à pandemia e o isolamento, nosso movimento caiu aproximadamente uns 70%. A expectativa é que agora com a reabertura do comércio, né, mesmo que sendo parcialmente, fazendo alguns revezamentos, que melhore sim, né, e que essa pandemia passe logo, né, para que tudo volte ao normal. É isso mesmo. De volta com a entrevista sobre mobilidade urbana nos tempos de pandemia. Professor, como você avalia o cenário em relação às medidas de proteção ao novo coronavírus? Bom, medidas de prevenção e controle têm sido tomadas, né, como afastamento social, fechamento, restrição a atividades diversas, né, atividades de lazer, comércio de maneira geral, atividade de ensino. Então, nós temos aí, né, um reordenamento das atividades humanas, sociais e econômicas, e as atividades econômicas acabam sendo afetadas, né, diminuindo efetivamente o consumo, né, e diminuindo também a movimentação de pessoas e de cargas. Nós temos aí um estudo da NTC, uma pesquisa realizada no dia 22 de abril, que mostra que nós tivemos uma diminuição em torno de 45%, né, na movimentação de cargas no Brasil. Né? Há uma redução no consumo, né, e, consequentemente, uma redução da mobilidade em função dessas restrições. Nas cidades, né, o que é mais afetado, infelizmente, né, o que é mais afetado com essas restrições é o transporte coletivo, né? Porque o transporte coletivo é aquele onde você tem uma concentração e aglomeração de pessoas e é preciso tomar cuidado, né, em função, né, desse afastamento social que se estabeleceu para que essa epidemia minimamente seja controlada. E agora vamos ao depoimento de quem usa o transporte público, como fica a rotina nesse período de pandemia e como se proteger caso precise sair de casa. Eu uso o transporte público todos os dias, eu saio para trabalhar de manhãzinha, volto agora à tarde, só estou saindo de casa para trabalhar. Grande parte das pessoas da empresa que eu trabalho estão de home office, mas algumas outras, no meu caso, como é um projeto novo que entramos, ainda estão indo lá na empresa, mas com todas as medidas de segurança e proteção referente à saúde. Então tá tudo ok. Mas o transporte público, sinto que ainda está muito cheio, né? A prefeitura falou que teve uma readequação de horários, teve um aumento da frota, mas ainda consta muito cheios, né? As pessoas agora estão se conscientizando de usar mais máscara, álcool em gel. E álcool em gel tem em tudo quanto é lugar no terminal, isso é bacana, mas ainda sinto que está bem cheio o transporte público. Eu tento evitar pegar ônibus em horário que está muito lotado. Quando eu saio cedinho, está um pouco mais vazio, principalmente nos bairros. Mas Terminal Central, Terminal Santa Luzia são locais que tem uma quantidade de gente até grande, né? Se a gente for colocar assim. Mas enfim, estamos aí, muita gente tem a consciência do que é a pandemia, está se protegendo, está usando máscara. Eu sempre estou de máscara, tenho várias que combinam com os meus lenços e etc. Sempre estou com álcool em gel, mas eu acho que essa é a dica. Gente, chegou, lava a mão, passa álcool em gel quantas vezes for preciso. Dependendo do seu local de trabalho, quem trabalha com call center, lá no meu trabalho tá assim, chegou, pega um paninho descartável, higieniza o seu local de trabalho e etc. Tome seus cuidados, gente, máscara, lavar as mãos, álcool em gel e se cuidem. E quem puder, fique em casa.
Isso mesmo, se cuida. De volta à última parte da entrevista de hoje sobre mobilidade urbana. Professor, qual sua análise sobre as ações realizadas pela Prefeitura nesse contexto de pandemia de Covid-19? O transporte público coletivo no mundo inteiro, né, passou e continua passando por uma série de restrições que vai desde, né, o controle de lotação, né, a diminuição de frota, até a proibição total da circulação de transporte público, seja de ônibus, metrô, seja do que for, né, e com isso há um incremento de serviços de entrega domiciliar, os deliveries, né, então as pessoas mais confinadas, mais reservadas em suas residências, né, demandam serviços que, em função de algumas restrições, só podem ser ofertados, né, por delivery. E o Uberlândia Centrão, né, ela, já em março, ela iniciou no transporte público coletivo, né, a realização do controle de lotação, a redução da frota, né, e modificação dos horários, com a queda de aproximadamente, chegou a ter uma queda de aproximadamente 80% da demanda, né, e uma fiscalização relacionada às medidas de higienização, né, nos ônibus e nas estações e nos terminais. Os táxis e aplicativos de transporte, eles continuaram funcionando, mas obedecendo às restrições das medidas preventivas adotadas pela Prefeitura de Uberlândia, né. O motofrete, tem que deixar claro que o motofrete, o mototáxi, o motofrete que faz o serviço delivery de entrega domiciliar, ele é regulamentado em Uberlândia por uma lei que é a Lei 11.494 do ano de 2013. E o aplicativo de transporte, né, os aplicativos de transporte como o Uber, por exemplo, eles funcionam e, em função, né, de uma decisão do STF, os municípios não podem, né, contrariar uma lei federal que autoriza o funcionamento dos aplicativos de transporte, que é uma lei federal de 2018, a Lei 13.140. Em Uberlândia há uma discussão para regulamentação que ainda não terminou, mas ela não pode restringir e confrontar a lei federal. Algumas punições em razão da adoção de regras de afastamento social vão desde a cassação de alvarás, multas, em alguns lugares, em algumas cidades, até prisão. Bom, em relação a perspectivas, né, eu creio que é um momento de reflexão, né, sobre nossas ações em relação ao consumo, né, a chamada sociedade de consumo. Eu penso que é um momento de repensar mais o cenário de normalidade. Eu creio que deve voltar, não de imediato, né, mas ele deve voltar efetivamente quando ocorrer um controle eficaz da transmissão da doença e sua cura efetivamente, né? Os impactos na saúde, na economia ainda persistirão por um tempo, né, mas acredito que o cenário de normalidade deve voltar. Muito obrigada pela entrevista. Como a gente já sabe, lavar as mãos é uma das principais armas de combate à pandemia. O problema é que nem todos têm acesso à água e sabão. Para garantir esse hábito tão fundamental para as populações de rua, um grupo de ciclistas usa a criatividade. Barra Funda, São Paulo. O coletivo Bike System, criado há 5 anos para pensar a mobilidade urbana e levar música de graça para as ruas, se prepara para mais um dia de ação contra a pandemia. A gente consegue andar no calçadão com som, a gente consegue entrar na Cracolândia com mais facilidade, com a escassez de demanda de lugares fechados. É claro que a higiene deles é mais precária, né? Olha, eu acabei de tirar minha máscara, estou com o rosto ainda um pouquinho marcado para mostrar para vocês a inspiração desse trabalho do Bike System. Foi o artista Mundano, que trabalha há muito tempo na cidade de São Paulo com os catadores de recicláveis, que criou esse kit aqui para que as pessoas em situação de rua possam lavar as mãos. Uma garrafa com água, outra com detergente. O Juan está mostrando ali que tem um barbantezinho e isso pode ser pendurado em qualquer lugar para ajudar o pessoal.
Porque a gente gosta muito de pedalar e tal, e a gente conhece a situação da população de rua na cidade de São Paulo. E aí no decorrer da quarentena a gente começou a perceber uma necessidade de levar a mensagem para essa galera. A equipe sai protegida. Aventais recebidos como doação, máscaras e luvas. Uma, lava outra, lava uma. Nas ruas, o clássico de Arnaldo Antunes, popularizado no programa Castelo Rá-Tim-Bum da TV Cultura, anuncia a chegada do grupo. A boa energia ameniza um momento difícil. Que antes tinha o comércio aberto, nós até podíamos usar o banheiro na mão. Agora ficou mais difícil meio, com certeza, entendeu? Os ciclistas também fornecem máscaras de tecido para quem trabalha nas ruas, como catadores, garis e entregadores. Quem quiser ajudar pode produzir kits de higiene e entregar neste bar, na Rua Brigadeiro Galvão, 32, centro da capital, ou entrar em contato pelo Instagram, @BikeSystem. Um gesto de solidariedade vale mais que 1000 palavras. E falando em cuidar do próximo, todos nós podemos ajudar de alguma forma. A questão dos leitos precisa de uma atenção especial. O grande problema de Uberlândia é a questão de leitos. Um déficit de leitos entre UTIs e ambulatoriais em torno de 700 leitos. A rede pública e também a particular, ela já é estrangulada. Então, dificilmente se acha-se um leito vago de UTI em Uberlândia. Então, aí a necessidade da população participar, colocando um cálculo de 800 mil. Se 1% dessa população precisar de leitos, e nós não temos, por mais que o esforço que está sendo feito, nós vamos conseguir aumentar a rede em 300 leitos. Então, a importância da população se conscientizar, cada um fazer a sua parte, ficando em casa e nos ajudando a vencer esse momento sofrido para a sociedade. Mas é necessária a participação de todos. Ajude você também. O Jornal da UFO fica por aqui. Daqui a pouquinho, às 9h15, tem Jornal da Cultura, com mais jornalismo de qualidade para você. E logo após tem o programa Provoca, com Marcelo Taz. E só continuar de olho em nossa programação. Te esperamos amanhã aqui, às 19h, ao vivo, também nas redes sociais da TV Universitária de Uberlândia. Uma boa noite para você e tchau.